Fala, neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta. A única coisa que é de quinta aqui, além do cara aqui, do apresentador que dá uma gaguejada, é o dia que passa a bagaça, que é toda quinta-feira. No mais, os convidados são sempre de primeira, trazendo pessoas com experiências e muito conhecimento. Eu sou o Léo Cantrell e aqui está a minha irmãzinha de Orange. Que Orange, não? Você viu que você Orange is New Black. Esse aqui acho que é marrom, né? Não? É marrom is New Black. Brown is Black. Ou seja, marrom, preto, verde, tem todas as cores que você quiser. Vai lá no Instagram, clica no Linktree. Tem todos os streams que a gente tá. Está no YouTube, no Spotify, no Rumble, no Deezer, no Amazon Music. YouTube Music. No TikTok. Estamos no TikTok, tem uns cortezinhos massa pra você lá assistir. Se liga, vai lá, já curte esse vídeo, já dá like nos outros vídeos também. Tem muito conteúdo pra trás legal que você tá perdendo, hein? É isso aí, vê, compartilha, comente, porque a gente precisa dessa entrega de vocês e o algoritmo entregar mais. Então ali finge que esse negócio aqui é irrelevante e a gente não consegue desgambiarrar a engenharia, gente. Pelo amor de Deus, então ajuda a gente aí. Na nossa missão. E já agradecer também aos 1.227 seguidores, os 2 seguidores de Portugal. Estamos em Portugal. Agripino e Juninho, valeu? Pô, não pode soltar que é amigo nosso, não, cara. Aos 1.227 seguidores. Tragando todo mês. E toda a audiência aí que a gente está conseguindo, tá? E se você quiser ajudar a gente aí, patrocinando o nosso podcast, não precisa ser ligado à área de engenharia, arquitetura, não pode ser qualquer produto, a gente vai ter o prazer de expor aqui a sua marca, o seu serviço, e em troca do Subway. Não, a gente tá de Green Station agora, a gente tá de dieta. Então aí nós temos aqui os nossos patrocinadores, né? Os conhecidos, o que sustenta Temos essa o Master. bagaça. O Master, que é o dono do podcast, que é o Madureira Facas, a pessoa que você tem que ter do seu lado no apocalipse zumbi. Exatamente. O cara é o artesão do aço. Caraca. Cutelaria é com Madureira Facas. Então faz um projeto personalizado para você, facas, machadinhas, qualquer Faz tipo tudo, de cara. utensílio. Ele grava o nome. Eu vou pedir para assim, ele fazer uma colher para mim. Colher não. Colher de tacho. Ele faz tudo que corta. É, Não tudo tem que negócio de colher, não. Então, o que você precisar aí, cara, entre em contato com ele. A gente vai deixar aqui na rede social, aqui na descrição. Lá no nosso Instagram, tem os vídeos aqui com ele, a gente expõe a marca dele. Sim, vai lá então. no Destaques, tem lá o Instagram dele. Exatamente. Tem cupom de desconto pra quem achar. Isso aí. Atende todo o Brasil, tá participando de algumas feiras, inclusive vai ter uma feira agora, recentemente aqui no estado, ele vai participar. Então, entre em contato com ele lá, ele tem, no Instagram ele tem muito tutorial para quem tá querendo começar. Sim, ele faz umas lives fazendo lá na hora. Exatamente, Lá. mostra, tira dúvida. Então, entre em contato com ele, Madureira vai atender vocês lá, tá? O segundo também é um artesão da madeira. Sim, dá pra fazer um collab aí, ó. Eles fazem, pô. Eles vão fazer. Fazem produtos. Vamos trazer eles um dia, os dois juntos aqui para falar abobrinha. Vamos. Falar abobrinha. Rusticando. O Bruno Lemoni planta a árvore, rega a árvore, espera ela crescer, Faz arranca. Isso não, meu Deus. Daqui a pouco o IBAMA, o secretário de meio ambiente, tá atrás do menino. Não, nada a ver. Ele é o artesão da madeira, vamos dizer assim, né? Faz móveis, utensílios, tudo que tiver envolvido com a madeira. Vai lançar uma nova coleção agora de abridores, daqueles. Só que não é daquele que ele fez, é uma outra. Era do Vikings, né? Dos Vikings, agora vai lançar outra. Cara, para decorar a casa, para as tábuas que ele faz, não vou falar mesa. nada. Quem me segue já sabe. Todo sábado minha mesinha de frios tá montada lá na minha casa. Ele fez recentemente uma mesinha para carrinho de churrasqueira. Ai, eu notícia, vi, linda. E fora que ele também faz móveis, então também trabalho personalizado, isso que é bom. Daqui, capixaba, top de linha. Entra lá no Instagram dele, atende também todo o Brasil e entra em contato com o Bruno lá que ele vai fazer um trabalho legal para vocês lá, tá bom? E temos outro Bruninho também. O Bruninho, aí é o Bruninho que é o nosso patrocinador, rapaz. Ele veio de São Paulo entregar pra gente presencialmente. Vamos entregar aqui pro nosso convidado aqui também. Obrigado. Verãozão chegando pra quem vai pra obra. Entrinde Fundações. Entrinde Fundação, o Bruno, a empresa é especialista em hélice contínua, fundações, tudo que você precisar aí. Entre em contato com ele, ele também faz manutenção em máquinas de fundação, também faz dá consultoria para você que é projetista, né? Às vezes tem uma situação onde a execução vai influenciar muito no seu projeto. Entre em contato com ele, cara, que ele vai ter o prazer lá de fazer um bem bolado para você, tá bom? E obrigado aí pelos bonés para trazer mais, traz squeezer, traz sombrinha. A Intrige atende toda a região sudeste, a sede lá em São Paulo.
atende toda a região sudeste e consultoria, dependendo, ele consegue atender a sua região aí. Ok, beleza? Entra em contato com ele, a gente também vai deixar aqui as redes sociais dele aqui. Vou botar meu óculos aqui para poder ler o Você currículo imprimiu em Arial fonte 4 também esse negócio, né? Porra, é foda. Eu não tô conseguindo. Viu? Não, foi o estagiário. Ah! Bom, gente, a gente tá aqui com Robson De Stefani. Robson é engenheiro, já foi diretor do Sinduscom, já foi conselheiro do PDU de Vitória, presidente do Sindimate, né, sindicato de... Aí, tá vendo? Não tô conseguindo. Sindicato Material de construção. de material de construção. E já foi representante no Brasil do Light Steel e da Krupp Systems, né? Questão de Light Steel Frame. E hoje ele é diretor da Mares Soluções Construtivas, veio aqui falar com a gente. Obrigado, Robson, por ter vindo. Eu que agradeço ali, o Léo. Isso é quase uma dupla sertaneja também, né? Só falta a gente fazer música. Eu faço, pô. Ah, ele faz. Vou lançar em breve. É um prazerzão, já sou fã de vocês, já venho acompanhando o canal e é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho mais do nosso mercado da construção civil. Temos muito o que falar, Mercados incompletos. Mas antes, eu acho que a gente precisa saber como começou a sua história. Bom, eu nasci... Eu já sei um pouquinho, mas vou deixar você falar. O meu querido finado pai, ele morava no Embarque de São Francisco, começou a vida dele no café e madeireira, né? Então eu nasci dentro de uma serraria. Então meu pulmão tem um pouquinho de pó de serra desde pequeno. Então vim para Vitória muito novo, com 6 anos de idade. Meu pai montou uma loja de material de construção e eu sempre fui um menino muito curioso, né? Sempre gostei de ficar na loja, era meu playground. Então, eu e minha irmã também, que está aí no mercado. Nascemos e fomos criados dentro de loja, dentro de obra, então essa paixão que veio de infância ainda. E a partir da época, desde o colégio, que eu fiz edificações também, eu sempre fui muito curioso. Então, assim, a curiosidade faz parte da minha vida até hoje. Eu sempre gostei de pesquisar, de estudar. E até um beijo para minha esposa aqui, que sofre, porque semana a gente está viajando de novo, a gente vai viajar para fora e sempre que eu viajo eu vou visitar obras, visitar loja. Tem gente que vai para gastronomia. É uma doença. Não, também. Tomar um vinho, eu tomei uma carne, mas eu acabo indo parar numa obra. Então, não tem jeito. Ela sofre, mas ela gosta também e apoia. Mas aí, desde moleque, tive essa curiosidade, né, pesquisa, e tive essa vantagem de crescer no ambiente de construção civil, desde pequeno. Então, com 11 anos de idade, eu já era office boy da loja, já ajudava a organizar estoque, gostava da organização interna e gostava de conhecer os materiais também. Então, eu tive contato muito novo, né, de criança ainda com fábricas, né? Eu lembro muito bem da Tigre, né, que a Tigre, quando começou a vida dela, era vendedora de pente. Então, você imagina, a Tigre começou fazendo pente. Caramba. Eu não iria usar. Nem eu. Também não seria cliente da Tigre, mas tem um pentezinho dela aí à mostra. Mas ela, desde que a gente estava lá na loja, eles lançaram o tubo de conexão em PVC e foi a primeira experiência na minha vida de inovação. Foi ver o mercado migrar de um tubo galvanizado para tubo termoplástico. Então, era um trauma, né? A gente lembra que eu era pequenininho, já era difícil vender aquilo, que o mercado desconfiava. E eu vivo nessa luta até hoje. Então, tive essa doença de gostar de inovação, tive a oportunidade, desde pequeno, de novo, de viajar para fora do Brasil, e esse contato também com o mercado fora acabou me trazendo um problema bom, que foi conhecer tecnologia, às vezes, antes até que o mercado brasileiro conhecesse. A construção a seco é uma delas, drywall, steel frame. Então, conhecendo esse negócio lá fora, eu comecei a fazer sempre o contraponto. Eu tinha loja, a consultora, ficava fazendo tijolo em cima de tijolo, ia lá para fora e via a engenharia avançada, né? E a arquitetura também. E mesmo na minha época de logística, sempre fui muito inovador na loja. Foi a primeira loja a ter check-out no Espírito Santo, antes das grandes lojas, que era da época, era da Dow. Eu tenho sistema de autosserviço, deu uma roubada danada, porque eu achei que fosse vender muito mais e economizar funcionário, pelo contrário, botar mais gente, porque o cliente não sabia se servir. Uma coisa lá fora, que a autoconstrução é o mercado americano e europeu, o cara mesmo compra o chuveiro e instala. Eu tinha balconista que pagava para o outro instalar o chuveiro. Nossa. Então o cara falava, rapaz, você não consegue instalar um chuveiro elétrico na sua casa. Que você vende. Então, quando eu criei o varejo, o autoatendimento, o máximo que tinha era o cliente ver um produto que ele não via, que geralmente estava escondido até do balcão, e ele chamava o vendedor, falava, e ele chegava no caixa, o cara pegava uma lâmpada que era 127, ele pegava 220, você tinha que ir lá e trocar para ele. Então, deu muito trabalho, mas foi pioneiro nisso aí. E um monte de outras coisas. Eu coloquei a Morar Consultora, um abraço aí para o seu Sebastião, foi a primeira consultora a fazer drywall no estado, e me pediu, você compra parafuso e bucha para esse sistema?
Isso nos anos 90 ainda. Eu botei lá, encalhou, tem até hoje no meu estoque lá, remanescente da loja. Mas, imagina em 1990 vender bucha para drywall no Espírito Santo. Então, nos anos 90. Mas Deus um grande abraço aí para morar e continua inovando até hoje. Então, essa inovação veio desde o material de construção. E a minha trajetória no material de construção ela sempre foi muito intensa. Eu, muito novo, virei sindicalista no bom sentido, né? Sindicato patronal. Procurei, membro da Federação do Comércio, também provocar o SESC, o SENAC, o SENAI, para dar curso para caramba, e acabei virando presidente de sindicato, virando presidente de associação de material de construção. Fiz um trabalho bacana. Um abraço aí para meus amigos do material de construção, que são heróis, porque loja de material de construção é uma das piores atividades que tem. É muito difícil, porque a gente trabalha com cliente estressado. Construir é uma atividade estressante, porque você lida com pedreiro que está cagando sua casa toda, sujando tudo, todo dia pede material, falta material, então é uma piração. A gente tem casamento, eu já tive porradaria na minha loja, marido batendo em mulher, mulher batendo em marido, literalmente, não é exagero não. Caramba. Porque o estresse é tanto dentro da obra que depois de um ano tem separações por causa da obra. Então a gente hoje tenta aliviar isso, mas o material de construção tem essa situação. Você é mais um divã de terapia também do que só uma loja. O cara vai lá para dentro, ele entra na loja, já está revoltado em casa, sai da obra revoltado, chega lá, tem 50 vendedores, todos ocupados, não tem ninguém para me atender lá. Então, um grande abraço para todos meus amigos do material de construção, são meus heróis até hoje. Então, mas é uma escola de vida e de construção civil. Trabalhar em loja de material de construção, você vira engenheiro, arquiteto, técnico, tudo de uma vez. Porque o balconista ele tem que ser treinado para estar no queima-roupa. O cara chega, rapaz, eu estou com infiltração lá em casa. Hoje eu acho até graça disso, né? Porque trabalhando pelo lado da indústria agora. Como é que a gente dá receita, cara, para o cara resolver o problema? Um cara que não é preparado para isso. Mas ele está ali, 80% da construção brasileira ainda é autoconstrução, né? Esse é o mercado que constrói sozinho. Então, a gente tem que atender esse público, que é a dona de casa, é a médica que chega no lado, estou com problema elétrico na minha casa, peraí, como é que eu vou resolver o problema elétrico no balcão da loja? E muitas vezes não sabe dizer o nome do que está procurando, né? Do material ou do equipamento. Eu quero aquele negocinho que faz curva assim para ir para água, qual a bitola? Não sei. Aí você tem que ajudar, pobre coitada, né? Coitada, liga, agora com mídia social, o cara tira uma foto, manda. Já leva foto. Mas você imagina isso há 30 anos atrás. Obra, o cara tá perguntando o que aqui. Você bota, isso aqui, ó. Então assim, escola de engenharia e de arquitetura, se fizer um estágio na loja de material de construção, vira doutor na hora que recebe o diploma, porque todo balconista é meio engenheiro e meio arquiteto. Então, é uma atividade difícil e o nosso trabalho é tentar minimizar esse estresse aí. E eu, depois de 30 anos em loja de material de construção, sempre tive essa vontade de fazer tecnologia, comecei a entrar no mercado da construção a seco ainda quando tinha loja, e graças à Infraero, que me desapropriou a loja que eu tinha onde é o aeroporto de Vitória, eu estou aqui hoje. O pontapé inicial. Então, eu recebi a gente tinha uma loja onde é o terminal do aeroporto de Vitória, e era a minha maior loja nossa, era a loja que tinha um estacionamento grande, então era a loja que às vezes eu saía lá de Bento Ferreira para ir lá em Goiabeiras comprar, porque tinha estacionamento. Então, quando eu vi que o negócio ia ficar feio, eu tive que sair mesmo. E falei, em vez de montar outra loja, eu vou fazer o que eu quero fazer. Foi muita doideira, né? Porque meu pai, tadinho, quase infartou de novo. Ele falou, meu filho, a gente tem 30 anos de tradição, você vai acabar com isso? Eu falei, não vou acabar, vou para o outro lado, vou pular o lado do balcão. Em vez de ser vendedor, você... A sua irmã continuou com loja ou não? Não, a loja não. Tá a consultora que fica com ela. E aí eu me resolvi montar uma empresa de construção a seco. Antes disso, eu fui sócio por alguns anos da Hoffman Telhados, que é um grande amigo, o Anildo, meu cliente hoje, um grande amigo, inovador pra caramba também, um cara que mais conhece de telhado, talvez até no Brasil. E fui sócio dele e a gente começou a fazer casas em madeira pré-fabricadas. Então, a gente fazia casas de alto padrão. Não deu certo, porque nós colocamos nela, junto com um arquiteto grande amigo que era sócio, o desejo pessoal na obra para vender. E não deu certo, né? Porque ficou cara demais, porque a gente fazia casa para morar e não para vender. Aí, né? Mas foi do caramba, porque a gente fez um sistema construtivo em wood frame, né? Que é madeira. Então as casas ficaram top. Aí parou, só que eu não parei. Eu continuei mesmo ainda na fase dos pouco tempo da Hoffman, pesquisando o mercado do steel frame. Acabei me associando a uma empresa no Rio,
que era a primeira indústria do Brasil a ter uma CNC, que fabrica o aço igual um Lego. Então, a gente acabou fazendo a sociedade nesse período. Entrei e montei a Mares, eu comecei a representar algumas marcas que eram ligadas à construção a seco, e por essa conexão já antiga com a própria Eternit, que foi a primeira empresa, logo depois eu acabei deixando, eu fui revendedor 33 anos da Eternit, como um dos maiores distribuidores dela no estado. Ela foi a pioneira na construção a seco com a placa cimentícia. Me convidou ainda nos anos 90 para acompanhar esse mercado, e eu já estava dando em paralelo ali. Então, entrei lá, comecei a conhecer o que eles iam fazer no mercado da construção a seco, e quando eu entrei, eu representava a Eternit, comecei a atender players do Brasil, e a Mares deu uma voada nesse início dela, graças ao sistema seco. Tive aí o grande apoio de várias multinacionais que eu representei, outras que eu nem representava, que confiaram no meu trabalho, viram em mim um vetor para esse mercado crescer. Falaram: você é muito articulado, você gosta, fala bem pra caramba, faz a coisa certa. E em 2008, no meu primeiro ano de Mares, eu fiz uma casa showroom no arquipélago de Manguinhos. O condomínio não estava nem pronto, não tinha nem energia. Vou botar um gerador lá para abastecer a casa. O gerador ficou 8 meses funcionando na casa, porque a energia atrasou. E nós fizemos uma casa em 4 meses. A E-Casa era uma construtora que eu acabei montando para fazer steel frame. Vendia a casa pronta em 4 meses, entregava a chave. E foi tudo muito rápido, né? Porque decidiu fazer essa casa. Ela teve uma projeção nacional. Ela acabou sendo visitada por mais de 5 mil pessoas, entre escolas, empresários, gente concorrente que veio ver. Porque era a única casa showroom naquele padrão. A gente teve apoio aí da Arte Assinada, de várias empresas do setor de artista plástico, que expôs dentro da casa. Então, a casa foi toda meio apoiada pelas indústrias e decorada por parceiros locais, porque ela virou uma casa a ser visitada. Piscina, tudo funcionando. Champanhe na geladeira. Gastamos carro-pipa de champanhe lá para receber cliente. O pessoal fala pra mim. Mas a gente enfrentou o quê? A resistência cultural que o brasileiro tem, que adorava a casa, adorava tudo, via acústica, via a parte térmica, que é perfeita, a casa é linda, a telha metálica, por exemplo. Eu conheci nos Estados Unidos que o uso do aço em cobertura residencial. Aqui não existia. No 2008, nós fomos pioneiros também no uso de uma telha termoacústica numa obra de alto padrão residencial. Os arquitetos não consideravam esse uso. E a indústria que me patrocinou, assim como a Eternit e outras, usou essa imagem da casa que ela tinha direito em nível nacional. Virou catálogo, virou FEICOM, virou feira de construção, virou congresso. Então, nós viramos milionários sem ser. Porque todo mundo achava que a casa vendia 10 mil casas, porque aparecia tudo quanto é troço, né? Então, tá bombando. mas foi ótimo. Para o sistema construtivo a seco, a E-Casa teve um grande papel assim, de estourar a bolha e sair, mostrar para o mercado que dá para fazer casa de alto padrão. Então falava que se foi minha casa popular, e ao contrário, era para casa de quanto mais luxo, melhor. Isso foi tudo tão rápido que estou falando de 2008, em um ano aconteceu coisa pra caramba. Uma delas foi o seu Sebastião, namorado de novo, falando dele aí, que me visitava todo sábado para ver o acompanhamento da obra. Chegava lá de bermudinha, falava: o que você fez essa semana? Eu falei: fizemos isso tudo aqui, Sebastião. Então, a velocidade que a gente faz na obra seca, em uma semana, é quase um mês. Esse uma é do construção condomínio tradicional. lá, né? O do condomínio. Manguinhos. E ele falou: rapaz, eu vou construir um condomínio com você. Eu achei que aquilo ali era sonho demais para ser verdade, né? E uma das indústrias, que é a LP, que hoje eu represento, e um diretor que confiava no meu trabalho e falava: esse cara tem potencial para fazer essa porra explodir. Né? Desculpa a palavra. Não, pode xingar. Pode xingar? Pode. Porra mesmo. Aí eu sou conhecido. Você é aquele podcast que xinga? Sim, porra. Sou eu. Como eu já assisti, estou à vontade. Então, o Sebastião falou: o diretor da indústria falou: vamos levar esse cara para fora, vamos para os Estados Unidos. Eu falei: não, rapaz, vamos para o Chile, porque eu já conheci o Chile. O Chile tem uma engenharia muito avançada, porque tem sismo, lá treme, e onde treme, se você não fizer estruturado, cai. Exato. Então, o chileno, a construção de steel frame cresceu muito no Chile. Levamos ele para o Chile, e ele voltou e falou: vou fazer um condomínio com você, e fez o Aldeia Manguinhos. Foram 69 casas, mais o clube, mais outras coisas, feitas em 13 meses. 13 meses, 69 casas. Então, o que eu tinha levado muita gente para fora do Brasil para ver a obra, a gente começou a trazer o mundo para ver Manguinhos. Então, assim, dar de novo os parabéns, porque foi uma obra super organizada. Foi ímpar, assim, o canteiro era uma limpeza, uma organização enorme. Então, os gringos vinham ver Manguinhos acontecer dentro da minha casa. Isso foi uma honra, assim, para mim, até hoje, um orgulho muito grande de todo mundo que se envolveu nesse projeto.
Depois fizemos em Colatina, junto a uma parceria da Fortes com a Morar Consultora também. E depois vieram crises aí econômicas, que foi 2016, 2017, e os outros condomínios foram abortar a marolinha. Né? essa onda me levou, foi um tsunami na minha vida. Eu estava com a Odebrecht também, voando na Odebrecht. A Odebrecht, eu não conheci o Marcelo pessoalmente, mas ele foi no Rio de Janeiro. Nós criamos uma tecnologia para eles, né, que era uma ação em steel frame, que a gente projetava uma argamassa nossa, que era uma tecnologia suíça, que era ultra leve dentro e transformava uma parede de aço com a sensibilidade da alvenaria, que é o que o brasileiro tem. O brasileiro tem um toque por toque-toque. Ele tem que ficar batendo, isso aqui. Aí eu sempre pergunto ao cliente, vem cá, mas você bate na parede todo dia? Quando você chega em casa, você fica batendo? Não, o que você espera da sua casa? É conforto térmico, acústico? Agora você chega em casa e bate na parede, se tivesse, tem que se internar, tá doido. Porque só doido, né, que fica batendo na parede. Mas até hoje a gente tem um problema enorme com o drywall no Brasil. Ele só não avança mais porque e é uma coisa assim, isso não é uma crítica, eu sou brasileiro também, mas eu critico muito a nossa cultura, ou falta dela, né? Porque a gente tem uma herança, né? de 500 anos. Nós construímos sempre em castelo, enquanto o europeu, o americano foi colonizado, e a Austrália foi colonizada pelos anglos, que faziam obras em frame, nós fomos fazendo pedra em cima de pedra. E isso permaneceu até hoje. Né? Então, esse sistema nós de botar um tijolo em cima do outro, chapar massa, rebocar, e depois conviver com esse mundo de patologia que a gente tem, persiste até hoje pelo problema cultural. Eu gosto disso. Patologia, não, brincadeira. Eu também acabo ganhando dinheiro com isso, mas não gostaria, não. Então, a viver nesse mercado foi, voltando a essa evolução, então a Ecasa ela foi realmente determinante para o Brasil. Assim, eu tenho muito orgulho de dizer que nós, capixabas aqui, fizemos uma mudança radical no Brasil inteiro. Essa obra deu muita visibilidade, o condomínio que a gente fez para morar também deu, foi pioneiro. Depois fizemos sequência logo lá no sul, surgiram outros condomínios. E nesse meio tempo, entre fabricar steel e virar o representante da multinacional, foi questão de um ano. Os gringos vieram ao Brasil, me conheceram e falaram assim, pô, esse cara tem tudo que a gente precisa, ele gosta do que faz, fala bem pra caramba, tem um network forte no Brasil todo, vamos botar esse cara para ser o nosso representante e vender o sistema no Brasil. Então eu assumi, na época era Light Steel, que era inglesa. Entre eu ir para Londres, fazer curso e voltar, 6 meses depois foi vendido para um grupo suíço, um grupo forte suíço, que comprou a Light Steel e virou a Krupp. E eu saí vendendo máquinas perfiladeiras no Brasil inteiro, tem 11 máquinas vendidas, e como representante da fábrica, parei de produzir, tive que fechar a Ecasa, porque eu não podia ter os dois papéis, né, de construtor e concorrente do meu cliente. Sim. Então, a gente, quando senta, é igual advogado, senta para discutir o projeto do cliente, se você é concorrente dele, fala, pô, esse cara vai pegar meu projeto e vai fazer igual. Então, eu tive que me desligar da produção de casa. E comecei a vender máquinas, mas foi tão rápido que entre eu representar a indústria e ter que montar uma fábrica foi menos de 1 ano e meio, porque o mercado cresceu demais. Os gringos falaram, olha, a própria Odebrecht falou, a gente não quer que você venha aqui e nos convença a fazer essa obra desse jeito e eu fique dependendo de um fabricante que eu não sei nem quem é. Então, ou você fabrica o aço, eu não vou fazer. Então, a gente acabou topando e montamos uma indústria aqui na Serra, que virou um mega showroom lá. Tive que desativar em 2019 devido à crise, né? Que eu quebrei literalmente por causa da crise. Eu estava voando com um monte de engenheiro, um monte de arquiteto, um monte de funcionário, e todos os meus contratos foram cortados de uma hora para outra. O que queria fazer obra rápida passou a voltar a ter que fazer lenta, quando entrou aquela crise da Dilma aí, que o mercado paralisou totalmente. Sim. Então me jogou no chão literalmente. Eu parei a indústria e continuo fabricando em outro formato hoje e vendendo steel. Mas a obsessão por tecnologia também me levou a ter outras indústrias, como a gente tem hoje, são 14 indústrias que eu represento aqui no estado, é muita coisa, mas tem uma equipe top aí também que toca isso comigo. E algumas delas são indústrias de um item só, então não é... O que dá mais trabalho são 6 indústrias que realmente são um portfólio enorme. E o nosso objetivo de vida mesmo é tentar fazer algo melhor para a construção civil, menos patológico, menos... Até hoje eu fui contar esses dias o número de pessoas que eu já palestrei entre escolas, canteiro de obra, na minha fábrica e nossa empresa, deu quase 5 mil pessoas, entre alunos, entre profissionais formados, entre peão de obra, que a gente faz. Eu gosto muito, eu adoro estar no meio da peãozada lá, porque esse é o que faz acontecer. Eu gosto muito de dar o treinamento prático também, então
eu acho que eu construí um pouquinho de história aí no Brasil também, porque 5 mil é gente pra caramba. Já fiz palestra em Miami, já fiz palestra no Chile, já fiz palestra fora do Brasil, então, na Argentina, então tem acho que é uma vocação, né? A gente gosta de transmitir conhecimento. E de graça, às vezes. Tem coisa que eu faço que eu acabo tirando um pouco de você. Então, é isso que eu ia falar, porque assim... Tem que me proibir de fazer isso. Não, Continua. Espera pelo menos eu terminar de fazer o resto. É isso que eu ia falar. Como você escolheu essa área de inovação em materiais, é um dos grandes gargalos para todos os engenheiros e arquitetos. Porque a gente sai da faculdade cru, tem 2 cadeiras, e aí, para desbravar, destravar e desgambiarrar a mente já programada para... A pior coisa quando você chega pro cara e diz, vamos fazer uma recuperação estrutural aqui, é grau, é massa forte, não sei o quê. Pô, mas tem outras coisas. Não, é cultural isso, né? Do convencional. Como é que é para você dar todo o seu conhecimento? A gente falou no outro episódio sobre compartilhar conhecimento para tentar abrir a mente da pessoa e falar assim, cara, tem esse material aqui que vai te trazer X. Todas as indústrias que eu trabalho hoje são líderes ou nacionais ou mundiais no que fazem, né? Pode citar a marca? Pode. Jabazão. A Kingspan, por exemplo, é uma empresa irlandesa que tem 212 fábricas no mundo. 212 agora, não sei hoje, ontem, não sei hoje, porque abre fábrica todo dia. Então, ela é líder mundial em coberturas e fachadas termoisolantes. A Store é uma das líderes mundiais, é alemã, com quase 200 anos em texturas e fachadas termoacústicas. Então, a gente tem esses 15 anos de Mares, eles me deram um up na minha vida impressionante, porque eu estou tendo muito treinamento fora do Brasil, e esses treinamentos, esse contato com essas empresas que estão inovando todo dia lá fora e trazendo isso em tempo real para o Brasil, me dá hoje uma alegria muito grande de estar no topo da informação. E eu passo isso de uma forma muito leve para o mercado. Eu gosto de fazer isso, de transmitir. Só que existe um grande problema no Brasil. O maior problema nosso está exatamente no consumidor. Vamos falar mal do nosso cliente, mas vamos falar um pouquinho mal dele. O consumidor brasileiro valoriza muito pouco onde ele deveria valorizar muito mais, que é o quê? Onde a envoltória, vamos dizer assim, onde você pega água, calor, vento. Então, se você falar para uma dona de casa, às vezes de alto padrão, que essa luminária aí custa 10 mil, e ela achou linda, pô, que massa, cheio de LED, beleza, ela paga os 10 mil. Agora fala com uma textura que dura 3 anos de garantia, garantia de 3 anos. Custa R$300 um balde, vai fazer 10 metros, vai dar R$30 um metro, tá doido. É muito caro, na loja de material, mas é R$8 uma textura. Então, até falando desse item, por exemplo, o brasileiro não cuida da impermeabilização, não cuida do calor e não cuida da parte de... Às vezes, mal cuida da fundação. A gente estava aqui conversando sobre isso. Em geral, né? Então, assim, a infra da obra é pouco valorizada. Sim. É mais ou menos aquela história do prefeito, né? Que faz pracinha, faz ginásio, mas não faz esgoto, não faz água, porque ninguém vê. Então, o engenheiro também sofre, o arquiteto também sofre, porque às vezes eles querem, a gente tem excelentes profissionais que querem especificar o produto correto, mas às vezes o próprio cliente corta, porque ele fala, não vou gastar isso tudo, já vai gastar com... E não adianta, todo o trabalho que eu tive, toda a consciência que esse profissional que está executando tem, que quer fazer algo melhor, esbarra também eu tenho casa de altíssimo padrão aqui que fica até com pena. A gente sabe que vai dar pau. Fala assim, vai falhar. Vai sofrer com e o engenheiro da obra não é culpado, ele está ali com o dono e fala, rapaz, o cara não quis comprar. Esses dias a gente fez uma indicação no laudo nosso. A gente fez lá o diagnóstico, né? E aí, como dar a solução paliativa, então indicamos uns produtos lá, depois da sua palestra. Lá, obrigado. Já atingi mais 2 aí. Indicamos, a primeira pergunta do cara foi isso, pô, mas isso aí é caro. Aí o que vem? Aí a gente fala, a gente sempre fala, não, a gente tá falando a marca tal e tal, porque a gente conhece, testou e tal, mas tá entre paredes similar ou similar com o mesmo desempenho. Aí o cara esquece aquela porra daquela palavra. Tem que pelo menos, né? Mas é isso também, às vezes ele não o cara quer, só vai no preço. Só quer mascarar o problema, que é um produto mais barato, um produto que nem é para aquilo. Então, hoje, o grande problema que mas está mudando devagarzinho isso aí, né? Assim, a assistência técnica, nas consultoras, elas não querem ter, porque isso é custo, né? E o consumidor hoje não aceita mais, ele quer direito até onde ele não tem, né? Mas isso está mudando. E na cabeça do consumidor final também, ele vê o vizinho construir, vê a casa desmanchando. A gente tem exemplos
exemplos, ó, em cada quadra aí que você vai em condomínios, a casa nem está pronta, já está cheia de patologia. A norma de desempenho levantou muito essa questão, né? A norma nossa, se você comparar com a norma chilena, ela é piada perto da chilena, de desempenho. Sim. Mas já é um grande passo. Então, a 15575, agora nós tivemos um adendo à norma falando das garantias de materiais, já deu uma baita de uma revolução. E o Chile, que é bem mais desenvolvido, demorou 10 anos para a norma vingar, assim, o pessoal obedecer. E o que muda o mercado um pouco também é a judicialização. O mercado hoje está muito judicializado. Sim. A Covid acabou criando um monte de peritos aí também. Bastante. Venha trabalhar e ganhar o maior salário. Grande abraço para todos eles, mas tem um monte que nunca fez uma obra na vida e hoje é perito. Então, nunca saiu do quarto. Nunca saiu do escritório e tá dando pau na obra dos outros aí. Eu falo engenheiro de foto. Sai tirando foto. Parece um book. Eu acho que se o cara fosse trabalhar. E é tudo a mesma legendinha também. Se o cara fosse trabalhar com fotógrafo, ele ganha muito mais. Fica a dica. Trabalha só com fotografia, mas o conteúdo então, isso não é crítica, não é? Porque o pessoal tem que melhorar um pouco mais e conhecer um pouco mais a realidade do canteiro, da execução. Mas a questão do desempenho esbarra nisso. É a falta da consciência do consumidor de que ele tem que cuidar da parte que é cara para manter, que é fachada, telhado, laje. Então, hoje nós trabalhamos com os melhores produtos. Às vezes, o que a gente fala, o material da Mares é mais caro. Não é mais caro, tem maior desempenho. Exato. Você vai gastar menos com manutenção depois. Hoje, qualquer dona de casa que sabe comprar um eletrodoméstico, compra um tênis, que ela sabe que ela vai correr, não, aquele tênis tal é baratinho, mas não anda. O outro compra o eletrodoméstico. Deveriam fazer para a construção civil. O cara não vai comprar carro, ele faz isso. Ele faz isso. Exatamente. E dá manutenção. Exato, né? É isso que eu ia falar. Não existe ninguém que não compra um carro. Compra um carro novo, não vai lá fazer manutenção, não. Vou alinhar meu pneu. Agora a casa não, a gente abandona o imóvel no Brasil. No Brasil, os imóveis são abandonados. Aquela palestra que vocês participaram, as fotos que eu mostro ali, são às vezes casas de alto padrão abandonadas. Não, e tem impregnado essa cultura, não sei de onde tiraram isso, que é 5 anos, aí quando tá 4 anos e 11 meses, a judicializa. Esquece a manutenção. E hoje, essa questão das garantias, ela também é muito complicada, porque a garantia ela envolve vários cenários, né? Aplicação, o substrato. Então, às vezes, você vem no selante, mas tem garantia de tantos anos. Tem, depende de como você aplicou, depende de como estava o fator Gente, fator tira isso da cabeça que é garantia de 5 anos para tudo. Não existe isso. Então, essa questão da mudança cultural, eu sempre pergunto aquele evento que a gente fez, você sabe qual é o principal papel de uma tinta, de uma textura ou de uma textura? A maioria dos engenheiros arquitetos não tem essa resposta na ponta da língua. É impermeabilizar a casa. O pessoal acha que é decorar, é colorir, ficar bonitinha. Mas assim, o principal papel dela é uma membrana de impermeabilização. O papel dela é não deixar a água chegar no reboco. Porque depois que chega, ele faz o estrago. Né? O choque térmico faz o resto. Mas hoje a gente lida com isso, que o cliente compara o nosso produto e fala, o seu é 20% mais caro que o concorrente. Pô, mas eu tenho uma vida útil muito maior no produto. Então essa conta não se faz. Isso leva a gente a ter muita assistência técnica, ter uma construção civil considerada no mundo aí como uma das quem mais constrói as obras brasileiras. Você vê, eu fui muita raça de obra no mundo afora, e o nível de acabamento nosso aqui é superior a qualquer país. É difícil você ver nos Estados Unidos, na Europa, uma bancada de granito toda trabalhadinha, como a gente vê aqui, toda bem feita. Mas o que acontece? A infra da obra não é assim. Entendeu? Então você tem muita umidade, você tem muito problema de fissura, você tem calor pra caramba. Eu fiz uma grande revolução no estado, eu tenho muito orgulho, foi ter isolado as lajes aí de quase todas as construtoras com um produto super econômico chamado XPS. Então a gente hoje aplica isso. Eu tenho obra. Esse dia eu fui fazer um trabalho de impermeabilização no reservatório do edifício aqui no pedágio da Terceira Ponte. Quando eu cheguei lá, era um prédio que eu tinha feito há 14 anos atrás. Quando eu tinha feito, que eu falo, são os nossos parceiros de execução. Implantamos a tecnologia, levantei lá o sistema, mostrei para a síndica, olha, sua membrana está intacta há 14 anos aqui, e o apartamento de baixo fresquinho. Então, são técnicas, assim, essa é uma, a gente tem um monte de técnica. Estamos chegando agora aqui no Brasil com muita força, com reboco sintético da Store, que é para tirar esse reboco, não tem nada mais arcaico do que rebocar uma casa. Você confiar a capa da tua obra a um pedreiro, coitado, que está ali chapando massa, no calor, no vento, na chuva,
e achar que isso vai durar ou não vai dar pau é acreditar em Papai Noel, né? Eu continuo acreditando. Mas o sistema Stotherm, por exemplo, ele tem um custo bem próximo do reboco, barato igual reboco não existe. O pessoal fala, eu queria uma coisa mais econômica. Isso não, só se você fizer pau a pique, cara. Faz a casa e mete barro lá, aquele negócio que aí fica mais econômico. Não tem jeito de fazer melhor, mais barato que isso. Então, esses sistemas combustíveis eles estão lentamente entrando e em alguns estados no sul do Brasil, a velocidade está sendo aderida a uma fachada térmica com isolante térmico em vez de uma massa é enorme. Por quê? O cliente quer, a consultora quer dar mais garantia do produto, eu não tenho junta de movimentação, esse material é inerte de dilatação, então ele não tem selante. O prédio que eu moro, na Praia do Canto, tem 6.000 metros lineares de selante. Nossa. Ele custa por ano, se a gente for fazer manutenção Sim. dentro, R$120 mil por ano para trocar o selante. Caraca. Se eu fosse trocar todo, seguindo a norma. Então, esse custo a gente tira o calor do apartamento, que todo imóvel vendido no Brasil, o cliente já convive com o sol da tarde. Esse apartamento sol da tarde, essa casa aqui pega sol da tarde, por quê? Tem tecnologia para acabar com isso, gente. A gente não precisa de entrar calor pela parede, só entra porque a gente quer. Porque a gente compra um material que é massivo e conduz energia para dentro. O Stotherm custa pouco a mais do que o reboco e tira isso aí da obra. Tira esses problemas da obra, né? E tira fissura, instalado por empresas qualificadas por nós. Então, eu estou citando alguns exemplos de tecnologias que estão mudando lentamente, mas estão mudando. A gente fica alegre que está sendo mais aceito a cada dia. Você comentou aí agora, então vocês também dão treinamento para mão de obra também para aplicar esses produtos. Né? Não existe. Desde que eu criei a Mares, eu já sabia, porque eu já era cliente das indústrias, né, de algumas dessas, e quando eu assumi, eu falei, o meu principal papel vai ser formar mão de obra. A gente não tinha. Hoje a gente tem bem mais. A construção a seco, por exemplo. Em 2007, 2008, quando eu comecei, você não tinha gente para fazer isso. Era o pessoal de fora, vinha, fazia, tinha um outro gato pingado aqui. Então eu tive que formar mão de obra de tudo que eu faço hoje. Continuamos todo dia. Temos o Senai, que é um grande parceiro vetor. A Covid nos atrapalhou bastante, né? Porque a gente parou os cursos, agora em 2024 a gente está retomando muito curso. E a formação de mão de obra é fundamental, porque a gente tem uma renovação muito grande na construção civil. Ninguém no meio da rua que você chamar, quem quer? Você vai num estádio de futebol, pega o microfone e fala, quem quer ser ajudante de pedreiro? Se esconde, ninguém quer. Quem quer ser empreiteiro? Porque é uma profissão desgastante. Agora, quando a gente mostra pro cara, rapaz, você vai ser um cara, um montador, vai trabalhar com parafusadeira, vai fazer serviço muito mais leve, aí ele se interessa. Só que para isso a gente tem que capacitar. Então, assim, esse é um ponto que eu reclamo muito com as indústrias, viu, galera? Vamos botar mais grana aí no treinamento, porque a gente precisa expandir a base da mão de obra. E não é fácil, porque às vezes a gente treina e o cara, 6 meses depois, sai da profissão e vai para outra coisa. Então, só que ele não pode desistir. Se a gente quer inovar, tem que ter gente para fazer. Aí você imagina inovar em tudo que a gente faz. A gente tem cobertura metálica, em cobertura, em impermeabilização de laje, em fachada, em sistema isolante, em acústica de interior. Tudo isso é mão de obra treinada todo dia. Então, assim, o Brasil, nesse ponto, precisa investir mais nesse trabalhador. Não adianta a gente ficar fazendo palestra em faculdade e esquecer de quem executa. Sim, exatamente. Nós já estamos vivendo um apagão de mão de obra. Assim, a construção civil hoje não tem mão de obra. A gente está com empresas aí desesperadas. A gente vai em canteiros, às vezes você vê um senhor lá de 70 anos trabalhando, mas você está aposentado? Eu falei, eu estava, né? O cara me fez uma proposta para ficar aqui como olheiro, para tomar conta dos meninos. Só que eu não consigo, eu boto a mão na massa. E você vê, você está trazendo os cabelinhos brancos de volta para a obra aí por falta de gente. Fachadeiro, difícil de achar, cara. E a fachada sempre brinca aí com os nossos parceiros aí, especialistas em fachada, que é uma etapa da obra mais crítica que você não tem o controle 100% do engenheiro olhando lá o dia inteiro. Porque ele não vai ficar no Jaú o dia todo com o cara lá. Até porque às vezes nem está preparado para isso. Ele vai lá, às vezes, fiscalizar, mas ele não acompanha a execução o tempo todo, como ele acompanha no material de interior. Então, por isso que a gente tem tanto pau em fachada. E está piorando. E os próprios usuários não ficam olhando o tempo todo. Só vai reparar quando dá pau mesmo. E hoje a gente lida com o maior mercado que a gente tem no Brasil hoje é reforma, né? É muito maior do que o mercado de obra nova. Então, assim, um grande abraço aí para os heróis aí da reforma, porque não é fácil. Quando você constrói um prédio, você tem a sua consultora, que você lida com a tua equipe. Quando você vai fazer reforma, você lida com 80 engenheiros, 100 engenheiros, porque todo médico tem um engenheiro, vira engenheiro. Todo mundo dando pitaco. Todo mundo dá pitaco. Já fiz
fui síndico, já fiz reformas. E todo Não, mundo é um vai amigo, funcionar, né? tem que Não, fazer porque assim. você veio aqui ontem, fez aquela reunião, então a gente acompanha e apoia o trabalho dos nossos guerreiros, amigos de reforma. E é uma arte, né? Porque você tem que lidar com esse exército de opiniões, né? E não sei, às vezes o síndico também pira, coitado, porque ele fala, não aguento mais, cara, eu tomo uma decisão aqui, depois eu sou criticado. 30 pessoas. E às vezes por isso que você vê prédios aí em estado lastimável, né? E isso chega lá dentro, né? Porque primeiro você apodrece a fachada literalmente, depois antes dela apodrecer, ela já está detonando o apartamento dele. Tem mofo, infiltrações. Você trouxe uns exemplos aí? Tem muita coisa feia para você. Vamos mostrar, vamos mostrar, pô. O povo gosta de ver isso. É bom para assustar. Bom, mas para ver a solução também, que tem jeito. Pô. Aqui essa apresentação que vocês participaram lá no meu escritório, a gente mostra muito que, primeiro, a questão da impermeabilização de base, né? Que é você ter... Vou ampliar a tela aqui. A gente rola aqui. Esse é um material que a gente usa lona preta no Brasil. Os gringos moram de rir com a gente. Os gringos não, os brasileiros também, né? Os técnicos. Porque a lona preta ela faz o papel quê? De não perder a água na cura do concreto, mas ela se dissolve toda. Então, esse é um chamado PEAD, da italiana TC Shingo, material muito barato, que serve o quê? Para não deixar a água passar para a estrutura ali. Então, é uma luta para vender isso também. Tá? Eu não uso barato. E só tem essa fase de você fazer, na hora que você está fazendo a fundação. Depois já era. Aí mais um sistema de muros e fachada externa, que a gente sempre comenta. Qual é o grande problema da fachada? É choque térmico e o Brasil é um país molhado, né? A gente chove muito, graças a Deus, né? A gente tem água à vontade, mas essa água na construção civil é veneno. E a água junto com o calor vira um câncer na fachada. E esse é o nosso cenário, né? Não tá feinho aquele prédio ali, mas tem um monte feinho desse jeito. Tem prédio novinho, feinho, porque foi usado na textura às vezes ruim, de baixa qualidade, e ela perdeu a vida útil dela com um ano, deixou de estar ativa na impermeabilização, a água começa a entrar, vira aquele fungueiro todo. Já começa que não tem projeto. Ninguém faz projeto de fachada. Não tem especificação de material, os caras já... O projeto de fachada que existe, na verdade, é a fachada lá da arquitetura para aprovação. Aí então a execução... O tema na construção civil que mais está borbulhando aí no mercado é fachada. Porque tanto construtoras estão querendo melhorar o processo, fazer algo melhor, mas esbarra o quê? No consumidor final, que tudo termina na venda. A construção civil é uma atividade comercial. Você tem que lançar um prédio, você tem que vender. Então, quando você começa a jogar verba demais, você impacta no preço de venda. Então, eu tenho um prédio super bem localizado, com a área de lazer maravilhosa, e é isso que o cliente olha. No Brasil é impressionante, eu visitei muito, eu sou talvez o maior comprador de imóvel fora do Brasil que tem. Não tem nenhum, mas eu vou encher o saco de corretor no mundo inteiro, toda vez que eu viajo. Semana que vem talvez aconteça. Mas eu vou em stand de venda, começo a perguntar, e quando você faz isso na Europa e nos Estados Unidos, as primeiras perguntas que a gente faz é como que o imóvel foi construído, porque eles têm pavor de assistência técnica, o consumidor final, de energia, conservação energética. Aqui não. Se você começar a falar com o cliente, não, nós estamos usando um produto aqui que dura 5 anos, já papo chato desse corretor, que eu quero saber da piscina, da área de lazer, se tem uma padaria do lado. Então, valoriza, às vezes, o layout do prédio, mas não o que foi usado como material. E agora, aos pouquinhos, a gente está mudando, e o seu programa talvez tenha papel fundamental nisso aí. Fica de olho aí, consumidor. Pergunta que material que usou na fachada, na impermeabilização. E esses são cenários, né, que a gente pega na hora que vai construir a obra, está toda fungada. Então, são processos que a gente vai mostrando para o cliente de reboco, que aparece material orgânico, aflorado, virado em obra. Então, isso é coisa, virar um reboco, comprar uma areia e fazer em obra, hoje é brincadeira. E tem muita gente fazendo isso aí. O cara não pega nem areia para saber se é para que... E aí, as patologias que vocês conheceram, de umidade... produtos que a gente tem, soluções para isso, tem muita gente já aplicando esse treinamento que a gente tem dado aí de patologias, né? Eu não vendo receita, a gente só convence quem faz o trabalho, são vocês, a levar essa informação para frente. Esse é o papel legal nosso como indústria, é trazer informação a quem forma opinião lá fora e quem vende o trabalho, que é o caso de vocês, de consultoria. Então, a questão da água é o principal problema hoje. A gente está vendo vários exemplos de produtos aí para resolver. Passou uns 3 aí que a gente indicou esses dias. Então, hoje acabei de falar sobre esse tipo de tecnologia aí de impermeabilização.
E aí vem a questão de juntas, né, de movimentação. Até hoje eu recebo ligação de eu preciso fazer a junta. Aí eu falo, olha, cara, isso é norma. Então, assim, se é reboco, vai trabalhar. Se é pastilha, consulta o seu engenheiro, o especialista, o calculista, para te indicar a forma melhor de fazer isso aí. Então, junta ainda é uma polêmica, a gente peca muito nisso, então por isso tem muito pau também. Problema de cerâmica no Brasil. Vitória. Esse é um material que você injeta por trás da cerâmica para tentar colar o que soltou. Não é uma garantia de sucesso, porque a gente não sabe o que tem ali atrás, mas quando dá certo é uma alegria, porque você evita ter que arrancar. Mas por que a gente tem um mercado também, aproveitando esse tema, no Espírito Santo, principalmente, de não gostar de textura? Por causa das partículas, de sujeira. E a Store a gente quebrou um pouco isso. A gente trouxe para o Espírito Santo a tecnologia da textura que suja muito menos. Vidro suja, metal suja, CM, tudo suja. Então a norma está lá, lavar a obra, faz parte da norma. Eu não conheço nenhum prédio que seja lavado pelo condomínio dentro da norma. O cara gastou 70 caminhão-pipa para lavar o piso. Mas não lava a fachada. E não era para ser lavado, porque alguns, né, pela norma, não era molhado. Aí o cara vai. E a pergunta clássica, às vezes, de consumidor para a gente, mas às vezes eu tenho que lavar minha casa, meu. Eu estou fazendo a casa dele do Frade agora, de um empresário muito rico aí, que ele perguntou, mas eu preciso lavar a casa mesmo? Eu falei, cara, você não toma banho? Se fosse assim, você ia para a chuva. Lá, a chuva Vitória, né? Pode a chuva te lava? Não, a gente lava a fachada com produto especializado para tirar o sal. Vitória é um dos laboratórios no mundo hoje. Quando eu fui fazer minha integração na Store, eu levei uma amostra do nosso poluentes. É uma bomba química, né? Você tem sal marinho, você tem o pó de minério, você tem carvão, tem enxofre, tem ureia. Eu achei 5 minerais dentro da amostra da fachada do meu prédio. Então, isso, reagindo junto, é um agente corrosivo. Então, os gringos falam, rapaz, só Pequim que eu conheço que é tão carregada de partículas assim. Então, a questão da cerâmica versus textura, a gente começou a investir os prédios com cerâmica para sujarem menos. Só que junto com o reboco, com o emboço e junto com a flexibilidade do prédio, a tendência é cair, né? Então, quando você cola uma cerâmica no prédio, você tem que confiar muito no seu trabalhador, na sorte, né, de não pegar um dia com o sol muito chapado ali que resseca a argamassa. E o trabalhador, infelizmente, que espalha um pano de argamassa muito rápido, ela seca e não faz o trabalho dela legal. Então, assim, no Espírito Santo, especialmente, a textura ainda é muito... O pessoal tem preconceito. Acha que textura não é um material de alto padrão. Pelo contrário, é de alto padrão, tem tecnologia para ficar limpa a obra, para durar muito, e a manutenção é muito mais baixa. Então, esse é um ponto que a gente tem que ajudar a corrigir. Esse é o shampoo para lavar prédio. Aí, gente, não é com detergente que lava, não. E a gente usa muito água sanitária, né? Só que a água sanitária ela é corrosiva também, as guarnições. Esse é um material neutro que ele vai lá dentro, remove a sujeira, sem enxágua, está limpo. Então, realmente é um shampoozinho legal para lavar. Fissuras, que a gente tem aos montes aí, a água faz o trabalho dela, né? Isso vai parar dentro de casa depois, aí vai armário, mofando. Eu estava em contato com um amigo esses dias que, inclusive, se eu não me engano, é dono de consultora, estou tentando lembrar, e ele falou assim, nós não recomendamos ninguém colocar armário na fachada, na parede da fachada. Olha, absurdo, você recomendar no manual do prédio não colocar armário na fachada. Eu falei, porque vai umedecer. Gente, como é que o cara montou uma cozinha, negócio Então, recomenda, né? Não obriga. E no caso desse comentário em particular, o armário dele mofou. Ele falou, então, não era da fachada. Eu falei, vamos ver a umidade que estava entrando por outro lado e chegando no armário. Então, você vê que a conta chega dentro de casa Essa também. é nova, já bota no manual. Já. Aí são elementos que a gente tem... Essas são tecnologias que a gente fala, são as dilatações, né, que a gente convive. Tudo isso tem custo, né, gente? Só que é custo, eu falo que isso é um investimento que você faz para não ter patologia. Não tem jeito, depois a fissuração entra em tudo aí. Então, fala daquela obra é legal, porque é conhecida aqui em Vitória. Né? Então, um grande abraço para o meu amigo Fernando do CHS, que constrói bem pra caramba e é um cara que está sempre pesquisando, sempre perguntando, ele é curioso, é um cara experientíssimo em obra. Um grande abraço para você, Fernando. Mas essa obra ele fez aqui na Avenida Vitória e tinha uma laje ali em cima a gente não recomendou, inclusive, esse material, falou, esse material é leve para esse uso, porque é uma laje com estacionamento em cima, com uma laje protendida de 25 centímetros e 2 alvenarias para cima e para baixo. Então, são dilatações diferentes e movimentação estrutural por causa do estacionamento. Então, a técnica aí era outro tipo de tela,
Mas ele falou, cara, não tem verba, eu vou colocar essa daqui e confiar. E a bicha está aguentando até hoje. Então, quer dizer, aguentou um trabalho pesado para um produto que deveria ser um produto melhor. Então, a gente conseguiu trabalhar aí e trazer o resultado que o cliente queria. E aí tem muito essa questão da impermeabilização, chega nesse ponto. Né? As obras envelhecem muito precocemente. Né? A obra fica velha, nova. Então, isso é triste. Já tá com são pequenas técnicas, gente, que fazem toda a diferença. Então, assim, a gente está adotando muito isso. Eu tenho grandes clientes, como Grande, Argo e outras aí, que estão fazendo esse bigodinho da janela, estão tratando. Você imagina uma casa que o investimento é muito menor. Então, a gente apela aos engenheiros, aos arquitetos, que pensem nesses pequenos detalhes. Porque depois não tem jeito para consertar. Já fissurou tudo. Impermeabilização de janela, outro cara que eu mando um abraço aqui é o Juninho lá da Livero, consultor, o Juninho Spaleza, que nesse prédio no Barra Vermelho colocou nosso manual inteiro aí dentro. Nossa. E eu falo para os corretores, você tem um prédio em Vitória que tem de cima e embaixo materiais técnicos aplicados a ele, e nem por isso ele consegue vender melhor, porque o cliente não valoriza isso. Eu falei, vamos fazer um banner e colocar aqui no stand de venda, dizendo tudo que tem no prédio. Temos outros sendo feitos assim. Tem outras consultoras que estão aplicando essas técnicas para... Não é que eu sou bom de papo, é porque eles veem que aquilo ali é científico mesmo, que funciona, né? Aí tem a pedra que dilata muito, esse é um dos lugares que mais vaza água. Aí eu boto sempre essa foto, que é lá de fora, né? Eu gosto muito de mostrar o que fazem lá fora. São soleiras aí de ACM, de alumínio maciço, e ninguém usa, porque é mais caro, então ele prefere fazer um granitinho lá. Aí vem outros pontos de selamento, de platibanda. Então a gente fala de impermeabilização redundante. Tem uma piadinha que eu conto aí que ninguém gosta de ouvir, que é enterro da sogra, né? O cara falou, você vai enterrar ou vai cremar? Ele falou, crema, depois enterra, para não voltar de jeito nenhum, tadinho. Minha sogra, eu amava ela, faleceu há pouco tempo. Grande abraço para a sogra. Mas é uma... da sogra. Um beijão, dona Ed, vamos ver se ela estiver aí. E a impermeabilização redundante, né? Peliz em cima e se a água passar, tem mais uma barreira embaixo. É a mesma coisa, os chapinhos metálicos, a colocação de pedra, a pessoa esquece da dilatação, que vai dilatar, não pode, deixa a junta seca. Sim. Então, são vários pontos que a gente vem passando. Essa apresentação eu fiz por sugestão de algumas consultoras, falaram, você apresenta tão bem seus materiais, só que você vende dentro de um pacote de produtos novos. Faz uma só de dor. Então, assim, depois que eu fiz essa apresentação, eu faço a cada 15 dias esse evento, né, na nossa empresa. E algumas empresas a gente tem feito para os trabalhadores dela entender. Eu quero anotar outras coisas. Então, assim, a gente pegou 6 indústrias e pegou só os produtos que a gente tem para prevenir ou para consertar a patologia e transformou isso numa palestra. Como eu falei, não estou vendendo consultoria. A gente está mostrando as patologias, o que a gente tem para vender e para resolver, e deixa o cliente decidir se ele quer usar ou não. Sim. Acaba na Marius hoje, a gente recebe ligação todo dia. Como é que eu faço isso aqui? O que eu resolvo isso aqui? Eu falo, não, isso aí não, a gente não autoriza a minha equipe a fazer isso, dá receita de nada. Falo, não, nós não somos uma empresa de consultoria nesse sentido. A gente dá a consultoria do produto, ensina, você tem que procurar um especialista, um técnico, um consultor para ir aí fazer. A gente indica vários de vocês aí para ir lá e ver e nos acionar. Nós estamos com a situação assim. Aí a engenharia com a fábrica, com a indústria, decidindo, vamos juntos, aí a gente decide o que vai precisar usar. Algumas coisas são feijão com arroz, a gente já sabe, né? E esse é o nosso programa que a gente está tendo muito feliz em trabalhar aqui no estado, que é o Story Story. Onde o prédio foi feito todo o mapeamento, tá, gente? Outra dica aí para síndicos, para administradores de condomínio, não acredite em olho humano olhando para o prédio e falando, tem um problema, tá um reboco solto ali, tem aqui. Quem faz isso é análise, gente. É extração, é análise de resistência. Exatamente. Então não sai achando que o cara que foi na tua obra é mágico, que ele não é. Não existe nenhuma tecnologia no mundo que saiba como é que está o estado do substrato sem fazer análise in loco lá. Então, para você conhecer a doença, quando a gente fica doente, a gente vai no médico, né? O que o médico faz? Manda você para o laboratório. Nenhum médico, só se for picareta e charlatão, que vai te dar a receita na hora. É médium, né? Não é médico, né? Então, então, o que o médico faz? O que a gente faz na obra? Tem uma doença, o gerenciador ou consultor vai pedir uma empresa fazer análise. E a gente ontem tive uma reunião onde o síndico se recusa a fazer análise. Ele falou que não, tem uma empresa que veio aqui e falou que eu não preciso gastar esse dinheiro.
Então, aí o cara pediu, você pode ligar para o síndico para mim? Eu falei, liguei. E consegui convencer, graças a Deus. Eu falei, cara, não existe. Se o cara tá te prometendo isso, pula fora. Isso é golpe, cara. Assim, o cara não sabe o que tá falando. Ele não sabe, então ele tem que fazer um ensaio. Quando a gente chega à conclusão de que parte da obra, uma parte menor, está desaderida, a gente consegue hoje aplicar uma técnica que é o quê? Reparar onde soltou, tirar o que está podre, recompor com materiais técnicos esses buracos, vir em cima, quando é partilha cerâmica, com líquido de ligação, aplicar em cima da cerâmica e vir com um conjunto de telas de fibra de vidro com PVC e um base coat que eu vou estruturar essa obra toda com tela, manter essa obra estável, né, em termos de fissura, impermeável 100%. Então eu vou revestir o prédio inteiro com esse tipo de tecnologia e vou economizar uma fortuna aí de problema. Em condomínios, nós vamos lá agora nesse momento fazendo o Hotel Senac, inclusive você imagina você está pagando a diária para ficar num hotel maravilhoso como esse e tá o cara com a talhadeira lá, quebrando todo dia. Então está sendo economizado um caminhão de entulho, problemas de fissura interna, porque quando você bate fora para arrancar, você acaba reverberando lá dentro. E impermeabilizando tudo. Então, com isso, a gente tem exemplos como esse aqui, que foi uma economia de mais de R$200 mil, fora o impacto na vizinhança e o impacto no apartamento, na vida interna do condomínio. Ficou lindo. Estética do prédio. Então, isso tem sido essa técnica muito legal. A Mares é a empresa que mais vende isso no Brasil hoje. Eu fico muito feliz. A gente está reconhecido pela fábrica por ter feito um trabalho maravilhoso aí de implantação dessa tecnologia. Tem várias empresas instalando isso aqui hoje. Esse aqui é outro produto que eu acho maravilhoso. Ele é um endurecedor de superfície. Superfície, às vezes, o reboco está o embolso, o reboco está aderido na alvenaria, mas ele está frágil na superfície. Ou pela idade, ou porque foi um problema de traço, ou de ter problema de cura. A gente tem um produto que ele penetra e agrega o grão na superfície e eleva a resistência superficial. Então eu consigo salvar, como a gente já salvou obras aí que estavam com problema de reboco superficial. Primeira pergunta, está aderido? Se não tiver, não tem jeito, você tem que arrancar. Mas se tiver aderido e tiver com a superfície frágil, eu consigo dar um jeito nele. E aí, gente, a gente entra na questão que eu falei lá no início, né? Para que serve uma tinta, uma textura? Para impermeabilizar. Lógico que é para decorar, para dar estilo à obra, mas onde o brasileiro devia mais se ligar é quanto tempo ela vai ficar ativa na sua fachada. Aí você compara o preço. A gente já começa com 3 anos de garantia, quando fabricantes nacionais, alguns nacionais não, nós também fabricamos no Brasil, às vezes não tem 1 ano, e às vezes a garantia é muito limitada. Então isso a gente recomenda sempre aos nossos colegas aí do mercado que auxiliem o cliente a decidir por um produto que dure mais. A gente tem resistência até no meio técnico hoje a lembrar disso aí. Então, o seu produto ficou 20% mais caro. Peraí, mas eu duro 2 vezes mais? Então, por que o meu está mais barato, bicho, no longo prazo, no médio prazo, né? Então, a gente tem produtos com o mesmo produto. gostei desse marronzinho, gostei desse efeito aqui. Eu tenho, às vezes, 3 químicas dentro do balde. É igual um pneu de carro, né? Às vezes parece um com o outro, mas uma borracha de um roda 20 mil, 40 dura 60 mil. Então, o cliente pode decidir entre 3 tecnologias químicas diferentes. Escolhe a textura. A mãozinha da LG, nossa grande parceira, colega, arquiteta e modelo de unhas. A nossa linha aí de efeitos especiais, madeira, a gente faz qualquer efeito. E outro negócio muito legal que eu trouxe aqui para o estado foi o granito em balde. É rocha natural dentro de um balde. Então, com isso, a gente conseguiu tirar muita pedra, nada concorrendo aí com os nossos graniteiros. Né? O granito é único, né? O material, uma rocha natural. Mas numa fachada ele é pesado, ele é caro, dá muita manutenção. Dá um efeito parecido. A gente tem pedra mesmo natural e a gente tem entrado firme nesse mercado da pedra natural. A tinta, a mesma coisa. Esse produto aí tem 7 anos de garantia. Nossa. Com alta elasticidade, tudo isso aí respira. A gente, quando fala respira, o que é isso? Eu te confesso, depois de 30 anos de loja e de ter visitado tudo quanto é indústria de tinta que eu revendia no Brasil e fora do Brasil, eu não sabia desse efeito permeabilidade na textura. A textura é como a nossa pele, tem que ser impermeável aqui para a água não entrar, mas tem que permitir que a umidade saia. Então, essa não respiração leva a isso aqui, fazer bolha. Então, a gente lançou no Brasil tinta elastomérica. Então, essa tinta elastomérica ela é água, é veneno e remédio ao mesmo tempo. Ela não deixa a água entrar, mas também não deixa o vapor sair, ela é empurrada.
Então, depois, na hora de fazer manutenção, esse tipo de produto que a gente usa, não. É acrílico, 100%, é fácil de retocar e não tem isso aí. E aí, um pouquinho das coisas feias que todo mundo tem em casa. Tenho certeza que se a gente procurar nesse móvel, vai encontrar uma paredinha com umidade aí. Infiltração Anota acidente. Então, Que é isso justamente é comum, a coisa fundação. mais comum nos lares brasileiros, até em apartamento, é a umidade interna, porque problema de impermeabilização externa. Sim. Então a água chega, ou é de um ambiente para o outro. Eles têm um banheiro que está mal impermeabilizado e a água vai para a cozinha, vai para o quarto do outro lado. Ou do Então solo também. Então é cuidar. Então a gente tem solução mesmo para a obra que já está com esse BO aí. A impermeabilização nossa da italiana Ecobit, que é membrana líquida, então a gente consegue se amoldar aos. Nada contra manta maçaricada, não, mas ela não consegue acompanhar essas reentrâncias. Já a membrana da impermeabilização líquida, sim, e você consegue colocar a cerâmica direto sobre ela. Então a gente trabalha muito nessa linha. Que são rejuntes especiais que a gente aplica ele. Aperta e tira com a espátula, não precisa de botar fita crepe, pode cair café, cair vinho, cair o que for, que não tem problema. A gente tem conseguido ajudar muita gente que tem banheiros não impermeabilizados a água está entrando pelo rejunte. Ele impermeabiliza o rejunte e aí para de ter infiltração. Para a piscina, a mesma coisa, lembrando aí do cloro, tá, gente? O cloro é um agente corrosivo, então cuidado com as piscinas, porque a gente vê piscinas novinhas sofrendo manutenção. Esse material é feito para aguentar o cloro. E na laje, né, a gente tem duas formas de impermeabilizar, com a manta de impermeabilização tradicional, e agora, há 2 meses, nós estamos trabalhando com a italiana Ecopé, que está há 30 anos no Brasil, tem 100 de mundo, né? É líder na Europa lá em impermeabilização com membranas a frio. Então, como a gente estava comentando, você pega uma laje dessa com a viga invertida, com um monte de superfície, ela é como se fosse uma pintura, né? E é um material de altíssima vida útil, altíssima resistência. Temos isso aí hoje aplicado em larga escala no Brasil. Aqui já é para aplicação sobre uma membrana velha de impermeabilização, que está vazando, em vez de você precisar arrancar essa membrana que você não consegue arrancar direito, que é petróleo, né? Piche, a gente aplica por cima dela. Aí já vem os praqueiços, né? Assim, aqueles produtinhos. Porra, que do caralho esse material, bicho. Que eu sempre faço uma gambiarrinha aqui, agora não. Agora tem um material técnico para fazer isso aí. Então a gente vai fazer uma impermeabilização num prédio novinho, agora que acabou de inaugurar, e vai ter que sofrer um retrofit de impermeabilização. Vamos usar isso aí. E aí esse é para anti-raiz, que é para a planta não furar a manta. E o sistema que eu tenho o maior orgulho de falar que eu fui pioneiro no Espírito Santo e um dos pioneiros também no Brasil em dar tanta popularidade a esse sistema, é deixar o concreto fresquinho, porque a gente começou há décadas atrás a fazer telhado em cima de laje para sombrear a laje. Por que sombreava a laje? Porque lá atrás, anos atrás, a gente fazia laje impermeabilizada com contrapiso em cima. Aí o calor batia, expandia tudo, contração, expansão, a manta rasgava. Aí o brasileiro falou, fazer o quê? Vamos fazer telhado em cima da laje, que cria uma sombra. Cria sombra, mas continua esquentando do mesmo jeito. Vai quando você usa uma telha de fibrocimento. E continuava a maldita da movimentação estrutural e o desconforto do apartamento. Esse foi um dos primeiros produtos que eu conheci na minha fase Mares aí, fora do Brasil. E quando eu criei a Mares, existia uma empresa no Brasil chamada Owens Corning. Por atos de destino e de Deus, o diretor era um grande amigo já estava atuando nessa empresa. Me convidou para entrar, eu falei, cara, eu estava doido atrás desse produto. Então nós, junto com a Owens Corning, que é americana, fizemos uma primeira revolução. Demos sorte de pegar uma consultora muito legal, que era a Lorange, que não está mais atuando, e que tinham conhecido isso lá fora. Então foi rapidinho, a Lorange falou, eu estava estudando esse material, já adotou. E hoje eu tenho praticamente quase todas as grandes corretoras de estado aboliram o sistema de cobertura, usam um tapete térmico em cima da laje. Então a gente faz a impermeabilização tradicional, com membrana a fogo ou com as nossas membranas mais evoluídas aí, coloca o XPS, que é um isolante térmico que ele pode ficar dentro d'água. Ele tem a maior resistência térmica do mercado dos isolantes, das espumas isolantes, e tem uma resistência altíssima à compressão, ao peso em cima dele. Eu posso passar com um ônibus aí que eu não deformo ele. E com isso, eu criei o quê? Uma impermeabilização que vai ficar a vida toda quietinha ali embaixo da laje. O apartamento está fresquinho. Então, a gente está tendo muita situação de ter que refazer, de jogar isso em cima de uma laje existente, por garantia da consultora.
A proteção mecânica sobre ele é feita com uma plaquinha de concreto que o meu amigo Eudes da Salvador produz só para esse mercado. Ele não é normatizado para calçamento de rua, mas é para fazer o assoalho disso aí. E posso jogar brita também em cima. Eu tenho que botar um tecido embaixo. Aqui é um exemplo de uma consultora aqui de Vitória. Eu estava fazendo uma palestra na sala de reunião deles, um calor desgraçado mesmo com ar ligado, porque a laje estava irradiando o calor. Quando chegou nesse tema, o dono da consultora falou, caramba, gostei desse negócio. Ele é um consultor de obra pública, não atua muito nesse nicho aí. Ele chamou o pessoal e falou, arranca aquela merda amanhã lá, aquele monte de telha quebrada, que não para de vazar, esquenta pra caramba, e reforma. Aí fizemos o retrofit no terraço da consultora dele. E caso o cliente vá usar essa laje como um ambiente nobre, transitável, para uso frequente, aquilo ali é para uso eventual, né? Para o zelador, para o pessoal da limpeza. Aqui não, aqui é um salão. Então, a gente vai fazer um contrapiso em cima para colocar o revestimento cerâmico que o cliente escolher. Com isso, eu estou deixando toda essa casa uma casa na Ilha do Frade, todo o ambiente embaixo aí que é enorme, está tudo confortável termicamente, essa laje não trabalha, que o efeito colateral dessa movimentação da laje está lá fora, na platibanda. A laje empurra a platibanda e cria aquela fissura de fora a fora. Então, é muito comum você olhar para o prédio, lá para cima da amarração, o prédio está todo fissurado. Então, a gente tira isso aí. E outra coisa que é bem legal é que a gente tem também um isolamento acústico entre os pavimentos, porque o XPS funciona como uma mola no meio das duas massas. Então, eu tenho o toque-toque de cima e amortecido na laje de baixo. E aqui é triste, né? Uma consultora fez um prédio novinho, usou nossas tecnologias na fachada, mas a consultora relutou em mudar de tecnologia. Entregou o prédio, um ano depois me ligou e falou, rapaz, você tinha razão, hein? O pessoal está atrás de mim, os moradores do último andar, porque está quente o apartamento e está estralando, né? Como diz o outro. Tá trincando. Está estralando. O barulho deu muito barulho, porque o concreto está trabalhando. Eu falei, esse barulho é fissura que está acontecendo também. Né? Então, a gente acabou fazendo o quê? Jogou o tapete de XPS embaixo e criou essa entrada e saída de ar fresco. Lembrando aí que conforto térmico existe a convecção, né? Não adianta você confinar o ar quente dentro que ele vai uma bomba térmica. E aí, matando a cobra, mostrando o pau aí, né? Então, a gente tem uma laje aqui na Mata da Praia de uma consultora. Não estava sol tão rasgando nesse dia, esse termômetro podia ter chegado a 60 graus. E você vê que a diferença térmica aí de 33 graus embaixo do isolante em cima dele. Aí temos sistemas aí de impermeabilização de garagem, de parque. Esse é outro material que dá muito pau em obra. O pessoal não impermeabiliza a garagem, não impermeabiliza essas áreas de lazer e acaba tendo infiltrações para baixo. Então, esse é material altamente resistente. E lava, exatamente. Não impermeabiliza e o pessoal lava. Aqui já entra nas membranas nossas de laje, que elas já vêm prontas, né? Selantes, protetores para cerâmica em áreas molhadas. Aí um exemplo clássico do problema térmico em laje, a laje fissura. O que o cliente faz? Vem por baixo, aplica às vezes um epóxi e ele bota uma rolha, né, na laje. A água continua entrando por cima. Então, vamos ver como essa estrutura vai se comportar daqui a uns 10, 20 anos, né? Porque essa água está presente na laje. Só não está pingando embaixo porque eu botei uma rolinha ali. Aí, na parte de telhados, eu fui criado dentro com fibro, além do pó de serra que eu falei com vocês, fibrocimento no meu pulmão inteiro aqui. Nunca morri, porque isso é balela, tá? O amianto brasileiro nunca foi o que as multinacionais pregaram, acabaram com ele. Isso é uma guerra de multinacional, não uma guerra de saúde, porque o amianto brasileiro, o crisotila, não tem nada a ver com o outro amianto russo e canadense, que ele é uma agulha e uma linha, né? Então, eu estou aqui com 63 anos, o meu pulmão limpinho, e eu fui criado dentro de loja, vendendo telha de fibrocimento o dia inteiro, bebi água de caixa d'água de fibrocimento a vida toda. Então, isso é uma sacanagem que fizeram com a matéria-prima brasileira tão legal. E acabaram com a economia, e a telha hoje está muito pior do que era antes. E existe o problema de corrosão de telha metálica, que é outro ponto que a gente ataca muito aí, junto com os nossos parceiros de estrutura metálica, de melhorar a qualidade da instalação, da impermeabilização, que telhado, apesar de ser um telhado, ele tem que ser impermeabilizado também. Então, você tem transpasse, tem calhas, tem rufo, tudo isso, sistemas que tem que ser bem impermeabilizado. Então, a gente tem sistemas aí como o RR da RAD, que é uma membrana também, que faz esse trabalho que a manta preta não faz. A regalvanização, quando o telhado já perdeu a vida útil da galvanização, mas a chapa ainda está íntegra, a gente consegue salvar.
Aqui já é impermeabilização de laje, para tirar calor de laje, não é o caso do XPS, você tem uma laje, não quer investir muito, bota pelo menos o estar aí em cima, que ele vai devolver boa parte da radiação. Essa é uma obra bem legal, que eu tenho um orgulho de ter ajudado muito o Estado. Aí. Foi feita uma obra aqui no terminal de Itaparica, não foi feito um bom trabalho nos cones, né, de drenagem. A tecnologia da cobertura é top das galáxias, da Fiedler, que é uma empresa um empresário suíço que tem fábrica no Brasil, que faz essas longas tensionadas no mundo inteiro e funciona. Só que esse cone não era dele e não funcionou. Então a gente revestiu ele com material de impermeabilização nosso e parou de pingar. Aí são outros produtinhos que vão trazendo aí solução para essa furação de telhado. E chegando aí nos reservatórios, o que a gente faz no reservatório geralmente? Impermeabiliza com manta maçaricada ou as nossas membranas acrílicas. Hoje a gente tem um saco que eu boto dentro do reservatório. Então nós fizemos o mês passado, aqui instalação em 10 reservatórios em 3 dias. Só que a potabilidade é instantânea, né? Não tem teste de carga, que essa membrana ela é atóxica, e ela georreveste, a gente instala o material, já vem todas as conexões prontas ali, e é só ligar, apertar uma rela e está pronto, pode beber água. Então, no retrofit, isso aí é imbatível. Nossa. A gente tem um condomínio aqui, esse que eu citei da Enseada do Suá, que eu fui lá e acabei vendo o isolante térmico meu, que a síndica pediu 2 dias aos moradores sem água no prédio. Nós pedimos 2 dias para trocar as 2 células do reservatório. Trocamos em 7 horas. Então, foi uma alegria doida. A gente estava saindo do prédio, o morador estava saindo com as bolsas. Falei, quem são vocês? Falei, trocamos uma impermeabilização. Pois é, eu estou indo para o hotel porque sem água não dá. Falei, pode voltar para casa, a água já estamos ligando a torneira. Um abraço para ele e o cara falou, vou te convidar para o churrasco. Então, esse realmente é um material fantástico. A gente está com consultoras como a Ideale, foi a primeira aqui a já usar isso aí de forma sistêmica agora. E aí tem sempre os gatinhos, né, gente? Assim, tudo no Brasil, infelizmente, às vezes acaba em mãos erradas. Aí. O cara pega uma boa tecnologia e começa a fazer gambiarra e entrega essa desgraça aí para o mercado. O cara pega uma membrana mais ou menos, que não é a nossa, e começa a meter cola, que não dura nada, o cloro vai lá, ataca. Então, contaminar, né? Então, a gente tem um condomínio aqui na Serra, muito triste a história, que são 36 blocos de baixa renda, e a síndica, um abraço para se ela me ouvir aí, que eu falei com ela, como é que a senhora consegue manter um condomínio que tem taxa de condomínio de R$150 nesse estado, todo bonitinho, todo resolvidinho, a mulher é focada pra caramba, e ela trocou 18 reservatórios com essa empresa e os 18 estão falhando. E aí queima a minha imagem. Né? A impermeabilização também com outros, as piscinas também, uma coisa da impermeabilização. A questão do cloro, a gente volta a falar dele, né, que é um agente corrosivo para alguns rejuntos, para alguns selantes. A gente tem tecnologia para isso aí com o nosso MS da rádio, piscina e o estrutural, em pedras. E falando da fachada, a gente comentou aí das opções nossas, ao tradicional, o sistema de Stoterm, que é o reboco sintético, né, que a gente bota um isolante térmico no lugar da massa. O Light Steel Frame, que está crescendo, o uso dele no lugar da alvenaria. Os materiais da Kingspan, que são ou painéis termoisolantes, ou são a segunda pele, alternativa ao ACM. E esse é o nosso retrato, gente. É triste de ver isso. Esse prédio tem uns 7 anos aqui na Serra, ele está nesse estado, e eu fui vou dar uma olhada, o apartamento por dentro está daquele jeito. Nossa. Então é triste, porque isso é gente que não merece isso. Sim. Porque o cara compra esse apartamento com dificuldade, faz um financiamento, luta para agora morar. Eu tenho uma alergia crônica, se eu entrar, dormir uma noite nesse apartamento, eu vou ser internado, porque eu vou espirrar o dia inteiro. Isso aí não é, isso aqui é casa no Boulevard Lagoa, então a gente tem cliente de alto padrão que tem grana, mas não mantém. Mais um aí, tá linda essa broca aí, né? Mas é o cenário. Esse prédio aqui do meio é interessante, que morava uma grande amiga e eu fui no aniversário, cheguei, olhei para cima, quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, quem é o síndico do prédio? É meu marido. Aí eu falei, porra, deixa eu falar um negócio com ele aqui, porque porque a gente vai ver se a cerâmica estão caindo. Eu falei, não está caindo cerâmica, está caindo concreto. Está caindo pilado. A cerâmica já foi embora faz tempo. Ele é mesmo. Eu falei, tá dando para ver daí, só falta eu tirar lá do térreo. Dá para ver as armaduras todas expostas. Já falei, cara, você tem um problema estrutural no prédio. Já. Então, cuida disso aí.
E aí o cenário, né, a gente tem obras novinhas entrando em manutenção. E isso aqui é uma foto bem curiosa, que quando eu representei uma indústria holandesa aqui no Brasil, chamada Trespa, que é o material mais top que tem, eu deixei de trabalhar porque ele é um material que tem um custo muito alto para a consciência do Brasil de investimento. Todos que eu apresentei são materiais técnicos para caramba, mas o Trespa, realmente, ele é um material acima, é um material muito longevo, mas com custo mais alto. E o holandês veio aqui, eu rodei com ele de Taparica até o final da Mata da Praia, final de Jardim Camburi, para ele ver que a gente tinha muita construção vertical, fora Guarapari, né? E chegou no escritório, ele começou a mostrar as fotos, rapaz, por que o pessoal tem a cultura aqui de fazer umas fachadas com umas moari aqui meio neozelandês? Eu falei assim, não, cara, isso não é efeito arquitetônico, não, isso é marca de cerâmica solta. Ele falou, misericórdia, então você vai ficar milionário, Robson. Você tem uma oportunidade pra caramba. Eu falei, quem dera. Então, isso já não se usa mais, ninguém marca. Você faz hoje no projeto, na marcação. Mas isso aí realmente desvaloriza muito o prédio. Ainda tem muito prédio com essa marca. Então, tem prédio aqui, uma reunião de condomínio, que tem 6 anos que a empresa fez a consultoria, mapeamento e marcou tudo. Aí, além de você desvalorizar o prédio, fica todo mundo passando vendo que o prédio está todo desmanchando. E não adianta nada fazer tudo isso e deixar 6 anos se passar sem consertar. Vai ter que fazer de novo. Né? Mas esse aí ficou lindo. Esse nasceu uma plantinha na fachada. Então, fica bonitinho, né? Mas você vê que tem vida dentro do concreto, já dentro da alvenaria. Né? Tanto descaso que tem. E algumas coisas nos preocupam aí nessa questão estrutural. Esse abandono leva a estrutura a ficar desse jeito. Vai ter colapso em breve aí. Como a gente está tendo nessas situações aí. O que a gente mais se preocupa hoje são com os reservatórios. Porque às vezes o cliente cuida, faz uma reforminha, dá aquele tapa, né? Contrata a empresinha lá, passa uma tinta em cima da... Eu vi esses dias no Jardim da Penha, que deu até dó. O pintor passando em cima do mofo da fachada. Então eles não tiraram nada, não fizeram análise nenhuma, simplesmente passou uma tinta em cima para ficar bonitinho de novo. E a caixa d'água acontece isso aí, gente. Quando a corrosão começa a chegar na estrutura, vai comendo a armadura, chega ao ponto dela poder explodir. Tá? Então, existe colapsos. A gente está tendo, isso merece muita atenção, porque desse jeito aqui, o próximo passo é esse aqui. Verdade. É a explosão. E essas são nossa grade. A gente só mostrou a parte de patologia. Imagina. Tem a parte nossa de conforto acústico, que é muito legal. A gente está muito feliz aí que, depois de 15 anos de luta, finalmente a gente está conseguindo se consolidar no mercado, porque é uma luta diária. Vender tecnologia no Brasil, na construção civil, só os doidos que gostam disso, porque não é fácil. Assim, é uma luta diária. Às vezes você acha que você conquistou o cliente, fala assim, porra, virei a cabeça dele. No dia seguinte ele muda de ideia, volta tudo atrás de novo. E é frustrante para nós, às vezes para o profissional que está junto com a gente nessa empreitada, no caso vocês aí também, mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar perseverando aí, achando que um dia a gente vai mudar a cabeça desse consumidor. O Brasil é um país maravilhoso, a gente tem um país que poucos países do mundo têm tanta oportunidade na construção civil como nós. Verdade. Por isso que toda indústria fica puta da vida, mas continua aqui e continua inovando. Eu cito sempre a história, a gente tem hoje 900 itens sendo fabricados no Brasil e a gente tem um portfólio de 8.000 itens fora do Brasil. Então tem muita coisa para chegar ainda aí. E eu acho que vocês também são um dos vetores dessa mudança, né? Esse bate-papo aqui, a gente fala assim, vamos parar com a gambiarria ou com a arquitetura. Arquitetura. Gostei. Vamos passar a desgambiarrar a engenharia e a arquitetura. Vai ter que treinar. Então, eu tenho feito muita palestra em faculdade, às vezes eu me ofereço igual o puta véia lá querendo dar aula para os meninos, porque o profissional sai, pelo menos da escola, conhecendo isso aqui. Sim. Então, assim, hoje a formação profissional é muito ruim nesse sentido de materiais. Eu lembro, na minha época, a gente quase não tinha oportunidade. Eu, como tinha muito amigo ali na UFS, eles iam na minha loja, às vezes, conhecer materiais, porque na escola não tem. A escola, as universidades federais, isso é um pecado, né? Até poucos anos elas começaram a abrir para as indústrias lá dentro da palestra, mas é muito pouco ainda. Assim, acho que eles tinham que arrombar a porta da escola, falar assim, a indústria tinha que ter uma cadeira aqui dentro. Eu cito esse exemplo muito porque eu visitei indústrias nos Estados Unidos que os produtos foram criados nas faculdades. Sim. E não são uma nem duas, é várias indústrias. Eu representei a 3M e quando eu visitei a 3M, eu descobri que até o post-it, a Scott Bright, a bucha,
foi criada por alunos de faculdade. Porque as indústrias americanas e europeias, elas têm um laboratório dentro da faculdade, da universidade. Então, ela pega o mestre com o aluno para ajudando a desenvolver. Todo mundo ganha. Ganha o mercado, ganha o aluno, ganha o professor, ganha a universidade, usando o intelecto lá do aluno para fazer isso. No Brasil, não. A gente tem um bloqueio. Boa parte das faculdades, né, não deixa a indústria, porque é papo de vendedor. O cara vem aqui para vender. Lógico que a indústria, o trabalho dela é levar venda, mas de coração. O trabalho nosso maior é levar informação. Se a gente faz isso, eu não preciso perder 3 horas do meu dia. Não vou vender nada ali naquele momento. É plantio para daqui a uns anos. Exatamente. Mas o trabalho assim, de consciência é que é legal. Eu gosto disso aí. O pessoal fala, rapaz, você dá palestra demais, né, bicho? Eu dou com prazer danado. Fiz há poucos dias aí para a Fins, para todo o corpo técnico da Fins junto. Trabalho até um abraço aí pro pessoal da Fins, porque eles convidaram todos, quem projeta e quem executa para eles para o evento. Então a gente ficou lá quase 5 horas de trabalho fazendo isso. Fizemos semana passada para a Autoglass. Então são grandes empresas que estão chamando a gente para ir lá para dentro, para ver o que tem de inovação, para poder... Nem tudo é inovação. Eu só falo, isso é inovação. Pô, tem 15 anos que eu tenho essa inovação. Já tá velho, né? XPS, por exemplo, pô, que puta novidade. Eu falei, rapaz, fiz o primeiro em 2008, continua sendo novidade. Mas é muito legal, esse é um trabalho que eu gosto e eu acho que a gente, talvez é a missão na vida, né, de fazer tentar ser um vetor da mudança aí. Verdade. Pai, coisa pra caramba, vamos deixar o site e as coisas aqui, porque esse tem da Mais, né? Tem a gente vai deixar também. Tem todos os portfólios de trabalho também para vocês entrarem em contato para participar desses treinamentos, palestras, conversas que tem lá na Maris. Sim, a gente já foi palestra sensacional. Robson, obrigado aí pelo deixar os pequenos conhecimentos aqui pra gente. Eu que agradeço e parabenizar vocês por esse tipo de programa, que isso aqui tem uma dimensão que a gente nem imagina, né? Isso vai pro mundo, literalmente, não só para Portugal, vai pro mundo todo. Segue aí, gente. Mas mesmo quem não segue, às vezes replica, então acho que mídia, eu tenho uma bronca com isso aqui em alguns aspectos, ele está fazendo um estrago na mente de muita criança aí no lado ruim dele, mas o lado da informação. Eu sempre que eu dou palestra na faculdade, você só não aprende se não quiser, porque aqui dentro tem tudo. A minha época era biblioteca, era você pegar... Barça. Barça mesmo. Barça tinha uma pilha lá em casa, que a laje chegava a rachar. Mas hoje você tem um mundo na sua mão, cara. Só não aprende quem não quer. Verdade. O nosso Instagram, por exemplo, eu virei blogueirinho depois de velho também. Tive que gravar um monte de Reels. E cada produto, a gente fala do produto, então hoje é muito usado pelos arquitetos que quer apresentar mano. Então essa parte digital aí só está nos ajudando. Então a gente fala para a galera o seguinte: não para de estudar, não é o diploma que você tem na parede que vai te deixar doutor a vida toda, não. Então esse é o grande problema também do mercado da construção civil, porque ela te devora. Então assim, o que eu vejo às vezes os engenheiros reclamando do Robson, não tem tempo. Arruma tempo, cara, porque é o seu CREA, é o seu CPF, que tem que ser valor. Hoje você está trabalhando na consultora tal, depois você sai, você leva para você. Tanto é que nós, nas indústrias, quando a gente treina empresas, nós não treinamos o CNPJ, nós treinamos o CPF. O certificado é dado para a Lia, para o Léo, e não para a consultora tal. Porque se você sair, você levou aquele conhecimento com você. Então, acho assim, existe uma certa acomodação do mercado do profissional, que fala que não tem tempo, ele tem que arrumar. E a questão também, assim, as indústrias têm que deixar espaço para esse trabalhador se reciclar também. Não adianta você contratar é o que eu falo, cito alguns exemplos aí, como a Fortes Engenharia. A Fortes tem um programa que todo ano ela para a galera todinha para fazer treinamento de inovação. Eu já fiz uns 3 lá para eles. Essas atitudes aí do Ricardo e de outros, só tem que valorizar. Eles tiram hora do trabalhador dele e falam, esse cara tem que reciclar. Mas se recicla sozinho, porque lá no banheiro, lá no número 2, você está lá estudando, se quiser. Brigadão. Sextou e me convida pro rock. Vamos sim. É isso aí, galerinha Neófitos. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, mandando papai, para titia. E fui!